É preciso perder para depois se ganhar, e mesmo sem ver, acreditar. É a vida que segue e não espera pela gente. Cada passo que dermos em frente, caminhando sem medo de errar. Renasço a cada momento, meu destino na vida é maior. E agora nós vamos continuar com o segundo bloco, continuando falando sobre trauma. E a Bruna, eu queria saber, Bruna, sobre esses traumas, né, que vêm. Qual é a terapia ideal? Como que a gente pode tratar esse trauma, né? Como que a gente chega, você tem a cognitiva, comportamental, como que é isso? Cognitiva comportamental, psicanálise, psicologia analítica, fenomenológica, existencial humanista, que é a minha, são abordagens da psicologia. É uma forma que você olha para o ser humano a partir de uma base teórica. O trauma pode ser olhado por qualquer uma delas a partir dessas perspectivas. Na neurociência, hoje meu trabalho é pautado pela experiência somática, mas a gente tem body spot, a gente tem várias outras técnicas que são voltadas para o trabalho específico com trauma. E eu considero elas muito aliadas, né? Então, hoje, o que eu vejo de diferente no trabalho com o trauma, né? Quando eu era só psicóloga das abordagens, né, psicológicas, da fenomenologia, e hoje sendo uma terapeuta focada no trauma. A gente tem uma tendência a compreender, e na psicologia, o trabalho através da fala, e sim, ele é importante. Mas no trabalho com trauma, a gente trabalha de uma forma experiencial e a gente não depende da fala, a gente não depende das memórias. Porque o corpo, ele traz spoiler daquilo que aconteceu. Então, você vai ter traumas que foram gestacionais, você não vai ter memória declarativa daquilo, narrativa, porque não, né, bebê não é só a partir de 2, 3 anos. Mas o seu corpo vai te dar sinais, ele vai te mostrar que algo aconteceu lá e ele te permite trabalhar com isso. Então, o que acontece? Não adianta eu entender o que me aconteceu e te contar uma história. Isso não significa que eu ressignifiquei, porque eu não ressignifico nada que eu não possa sentir. Então, primeiro eu preciso sentir a dor que não foi possível, daquela ruptura que eu tive, daquilo que me aconteceu. Agora, nesse corpo grande, eu preciso sentir. É por isso que a gente gasta tempo construindo musculatura, é por isso que a gente gasta tempo com recursos para que a pessoa consiga ter condição de sustentar o desconforto do sentir, integrar essa dor, e a partir do momento que eu sinto, reintegro. Lembra das porçõezinhas dos cacos? Os cacos voltando, eu reintegro. Aí eu posso ressignificar. E quando eu ressignifico, bioenergia é liberada. E aí a gente tem um comportamento mudado. Aí a gente consegue ir para a vida. Então, se você só conta uma história, diante de um evento que te dá gatilho, você vai ter tremedeira, você vai ter os mesmos bloqueios, você vai ter todas aquelas reações fisiológicas do medo que você tinha, mas você sabe o que está acontecendo. Então, isso não te blinda do que você passou. A renegociação acontece quando você pode sentir só a porção do presente e pode ter uma resposta adequada para aquele presente que está acontecendo. Eu posso te dar 2 exemplos, um de choque e um de relacionamento que eu vivi. E essa é a diferença hoje do meu trabalho em relação ao trabalho de um psicólogo comum, né? Porque se eu não tiver uma descarga fisiológica, igual eu expliquei, a renegociação não acontece. Então, eu tive uma queda de cavalo há muitos anos atrás, acabei desenvolvendo um trauma, que foi um trauma de choque pela própria queda, e um trauma relacional pela grande vergonha que eu senti ali no meio de um monte de gente. E aí eu tentei voltar a montar e eu não conseguia. Eu comecei a ter crises de ansiedade todas as vezes que eu montava. Eu montava e o coração já vinha na garganta. E o cavalo é um dos animais mais sensíveis que existe. Então tinha tanta coisa envolvida nesse trauma, por quê? Eu já sei, né, através do trabalho que eu já fiz comigo, dos traumas gestacionais. Tive problemas no nascimento, circular de pescoço. Uma criança que tem circular de pescoço, ela vai ter uma grande tensão na área superior, mas as pernas, elas precisam colapsar para que você possa sobreviver. Ela não pode fazer a força lá na parede do útero, provocando o nascimento. Né? E não é porque ela está asfixiada, porque não é respiração, ela é aquática ainda, né? Ela está no líquido. Então, o meu corpo responde como? Uma grande tensão na área superior e um colapso. As minhas pernas são as primeiras que somem. Eu vou para academia hoje, eu entendo o funcionamento do meu corpo, eu tenho uma força uma disponibilidade muito maior de força nos braços e no superior, em contrapartida da perna. Então, você vê que aquilo se estende pela vida.
E aí, o que acontece? Eu estava no cavalo, eu fui para um desfile, o cavalo começou a ficar muito nervoso, ele era um cavalo não castrado. As minhas pernas sumiram, eu não pude fazer aquela pinça, não dei conta, foi tudo muito rápido. Eu fui me segurar onde? Na rédea. O cavalo levantou e me derrubou. Então, ali começa uma queda, ali começa uma ruptura, ali começam várias coisas. Quando eu voltei a montar, eu comecei a ter crises. Não bastava eu ficar tentando, só tentando. Enquanto eu não pude trabalhar esse trauma, enquanto eu não pude fazer a descarga do medo que eu senti, retomar, sentir minhas pernas voltarem. Foi uma sessão linda o dia que eu fui sentindo as minhas pernas tremendo, formigando e voltando. E enquanto eu não pude chorar a vergonha e viver aquele sentimento, eu não pude renegociar isso. Quando eu voltei a montar depois da pandemia, foi aqui, lá no Geraldinho, tenho muito carinho pelo Geraldinho, pela Ana Luísa. Teve um momento que eu estava lá na pista, o pessoal do lado tem um restaurante ali do lado, jogou uma coisa ali no mato e fez um barulhão e o cavalo deu um salto. O cavalo deu um salto, meu coração disparou e eu dei um grito. E aquele foi o dia mais feliz da minha vida, porque eu levei um susto na porção do que tinha acontecido. O coração disparou, estava tudo seguro, o cavalo voltou, eu também voltei, e tudo voltou para o seu estado normal. Eu não tive mais aquela taquicardia, eu não tive mais aquela crise de ansiedade, eu não tive aquele choro que eu não respirava. E a partir dali eu pude renegociar. Então, ali teve uma renegociação fisiológica, onde aconteceu. Um exemplo, faz sentido? Sim, mas e quando não tem essa oportunidade? Quando você não tem essa oportunidade, você vai ter uma repetição de padrão. Não tem a oportunidade de receber essa descarga fisiológica que nem... Você vai contar uma história e continuar sentindo a mesma coisa presa na traumatização. Aí o que vai decorrer dali pode ser retraumatização, pode ser outros sintomas. E como resolver isso? Procurando ajuda, né? Tem que procurar terapia, não tem outra maneira, a gente não renegocia trauma. Tem uma frase que eu gosto bastante, é assim, ó, dedo cortado você cuida em casa, coloca um band-aid, faz um curativo, você resolve. Braço quebrado é no hospital. Traumas profundos você não renegocia em casa, porque você precisa renegociar na relação. Exatamente. Traumas de desenvolvimento sempre vai ser na relação. Na relação com seu namorado, na relação com sua mãe. Não foi nas relações que te feriram. Você vai renegociar numa relação terapêutica, porque o papel do terapeuta é ser um facilitador e fazer a reparentalização. Então, todos aqueles caminhos que seu corpo fez, né, neurais, psíquicos, emocionais, que não foram desenvolvidos, habilidades que não foram desenvolvidas para que você tivesse continente para lidar, eles vão ser refeitos no processo terapêutico. E há lugares que não se vai sozinho, né? Sim. A gente precisa de companhia. Nem a gente se leva. Nem a gente se leva. Porque todo terapeuta tem um terapeuta, né? E isso tudo que eu tô contando foi resolvido em terapias minhas, né? Onde eu era o cliente, eu era o paciente, né? E preciso ser. Né? Agora, um exemplo de trauma de relacionamento. Eu venho de uma história que não me define, mas faz parte, né? Que é uma história de dependência e codependência, eu tive abusos alcoólatras. Então, por si só, isso já me coloca nessa condição, não foi uma escolha. A dinâmica de onde eu cresci já estava estabelecida. Eu aprendi o amor e o formato do amor nessa condição. E é uma condição de apego inseguro, de vínculo inseguro. Então, todos os relacionamentos. Que gera uma dependência emocional incrível. Exato. E você tá achando que você é psicóloga me blindou? Blindou não. Não. Porque não blinda diploma, não blinda ninguém. Não blinda médico, não blinda dentista, não blinda ninguém. Então, eu precisei entender o meu processo, eu precisei me conhecer no processo terapêutico, eu precisei fazer todo esse caminho comigo, para daí hoje dar conta de levar pessoas, mas também para poder fazer o caminho das minhas relações. Porque é óbvio que os meus relacionamentos foram tóxicos, disfuncionais. Então, hoje, quando eu reconheço o caminho que eu estou fazendo, quando eu sinto os gatilhos da insegurança, porque você não vai parar de sentir. Né? Lembra, não tem botão de delete. Vai aparecer. E a vida sempre vai te oportunizar conhecer pessoas que vão trazer isso para você. Então, quando isso acontece, eu preciso fazer o exercício de eu estou no presente e eu vou reparar e acompanhar, eu vou observar qual é aquela condição para que eu possa dar uma resposta adequada para a pessoa sobre o presente e não sobre tudo que me aconteceu. Eu fiz uma live essa semana com uma amiga. E eu falei no finalzinho, porque eu sempre falo de relacionamento para quem já tá junto, né? Relações de dependência pressupõe já um relacionamento estabelecido. E aí eu falei para ela que eu ia dar uma dica para solteiras e solteiros de plantão. E no finalzinho dessa live, eu falei para ela do Love Bomb e do Ghost. Vocês já ouviram falar? Não. Ah, tá tão na moda, gente. Sério? Fora de moda. Eu não sei. Foi isso que eu falei lá na live. Eu não sei quem foram os abençoados que começaram a sair com técnicas de relacionamento ensinando pro povo aí, técnicas de conquista.
que ensinou as pessoas que elas têm que fazer um bombardeio de carinho, de amor, de sedução, e depois elas têm que sumir para criar apego. Nossa. E vai funcionar. Por que vai funcionar? Porque lembra que tivemos vínculos disfuncionais? Quem nos criou não tinha. Quem não tem, não dá. Então, o que isso vai gerar? E principalmente para quem tem tendência a ter dependência emocional. Você recebe um bombardeio de carinho, de amor, muita ocitocina, né? Eu quero mais. Quero mais, porque citocina, dopamina e tudo mais. Quero mais, quero mais, quero mais. Acontece com a comida, acontece com drogas, com álcool, né? E aí, de repente, a pessoa some. Tem os que somem de uma vez e tem os que pinga e some, né? Pinga e some. E aí vai te gerar uma sensação de abstinência, é químico, não é só psíquico, não é só emocional. Esse é o love bomb ou o quê? O love bomb é o bombardeio de amor, Sim. né? De carinho. O Coach ghosting é quando vai embora. é quando vai Ah, que embora. legal. É quando a pessoa some. E aí você vai fazer o quê? Entrar em desespero. Você não vai saber descrever o que você está sentindo, porque vai ser um misto de medo, de tristeza, de frustração, de raiva. Você vai ter vontade de mandar mensagem, você vai sentir tudo. Você se desorganiza inteiro. E quanto mais você se desorganiza, mais a tendência é você querer se aproximar. Por isso as técnicas são utilizadas. Mas aí vai conquistar uma relação muito disfuncional, né? doentio, Não adianta nada. gente. E é aí Muito que entra a doentio. questão. Isso é um jogo, né? Eu não ensino as pessoas a jogarem, eu não ensino as pessoas a Como que lidar- você se constitui uma família baseada sim, num jogo sim. Porque não tem condições de ser saudável. disfuncional a longo Então, prazo? nunca vai ser. Então, o que eu ensino, né, dentro do meu trabalho? Sabe aquela mulher que você era antes de conhecer? Sabe aquele homem que você era antes de conhecer essa pessoa? É lá que você tem que resgatar. É voltar a fazer e se reconectar com você e ser quem você era antes. Porque porque sempre vem aquele oi sumida depois, né? Se tiver alguma chance de ser saudável, essa pessoa não sumiu por completo e quando você coloca o limite, ela responde positivamente ao limite. Essa te dá uma chance de construir uma relação saudável. Porque pensa, ninguém veio, né, de relações completamente saudáveis, de vínculos totalmente seguros. Então, se essa pessoa te responde, você tem uma chance. A pessoa que sumiu de uma vez e voltou depois não vai te dar chance de ter relacionamento saudável nunca, ela sempre vai ser tóxica. Né? Então, dessa você some, dessa você vaza. E retorna para aquela que você era. Ô, Bruna, você falando tudo isso, eu fiquei pensando aqui, né? Dentro da normalidade, né? Porque as relações não são 100%, não sei dizer se seria funcional, ou 100% vão dar certo. Vai ter uma briga entre o casal, acho que é normal, por mais que qualquer casal. Então, eu acho que as pessoas que ficam ali, ficam tendo tudo isso, ainda mais esse jogo, tem uma linha tênue entre o normal e o disfuncional. E às vezes ela tem uma relação lá, brigam demais, mas é uma relação funcional. Porém, tem algumas discordâncias que não posso resolver. E às vezes tem essa disfuncional que fica camuflada entre a pessoa que tenta agradar, e igual a gente até falou uma sessão, né? Um que é o narcisista e o outro que é o dependente, e acaba dando certo, mas é totalmente disfuncional. É difícil isso, né? Eu fico imaginando, eu que vocês entendem mais dessa área, eu que sou fora, eu fico imaginando, é muito confuso para a gente saber onde é normal, onde está certo, onde não está, onde eu procuro ajuda. Você consegue ajudar as pessoas como pontuar algumas coisas, né? Para eles saberem onde está o fio da meada, e vamos dizer. Tirou sua paz, é disfuncional. Consigo e acredito. Consigo e acredito que seja possível. É que a gente sempre que vai falar, a gente tem uma tendência a colocar mais peso no que é disfuncional. Mas existem relacionamentos que conseguem ser saudáveis. A gente não pode entender que ter divergência seja disfuncional. Exatamente. Sim. Existe divergência e precisa existir, Sim. porque a gente precisa da divergência para a condição de evoluir. Sim. Agora, o quanto que isso rompe os seus limites é que vai dizer do quanto tóxico e disfuncional é. Mas tem uma coisa que a gente precisa considerar. Como é que você vai saber se você não conhece os seus próprios limites? Como é que você vai nominar? Porque o primeiro passo para a gente conseguir fazer as outras coisas é dar nome. A primeira vez que você sente um desconforto, uma tristeza, uma raiva, ou que você é invadida, ou que você é invalidada, como você me perguntou lá no começo, quem é que nomeia isso para você? Quem te ensinou a primeira vez que você estava sentindo dor? Os pais, né? Pois é, mas na maioria das vezes a gente está acompanhado de pais imaturos emocionalmente. Se você não pode nominar para você, dificilmente você vai nominar para o outro. Quer ver uma coisa que acontece muito? Vocês nunca viram uma criança chorando, muito irritada, e a gente fala para a criança, tá com sono. Ela tá com sono, porque a gente não sabe o que fazer com a raiva da criança. Engole o choro. A nossa sociedade não foi feita e não foi preparada para modular a raiva, para validar a raiva. Exatamente.
Sabe quais que são os maiores preditores, as emoções mais envolvidas na depressão hoje em dia? Hoje em dia não, desde sempre. Raiva, medo e tristeza. Mas não é só raiva, medo e tristeza. É raiva, medo e tristeza acoplado a raiva, a invasão, medo, a ameaça e tristeza, a perda. Mas são todos não vividos, não autorizados. Todos interrompidos. É todos interrompidos. Então é como se você tirasse a pessoa da tomada. A depressão nada mais é do que isso. Além de tudo que ela é, de todos os sintomas que ela tem, de vias, As consequências. né, neurais e tudo mais, a base dela está aqui. Então, quando a pessoa chega no meu consultório e ela me fala, eu estou deprimida, estou com depressão, eu estou ansiosa, ela nem precisa me contar a história, eu já sei que tem trauma. Porque se ela chega com ansiedade, eu já sei que ela viveu medos muito intensos que não passaram, ela não está aqui no presente. Se ela chega e me conta de uma depressão, eu já sei que há muitas emoções que não foram autorizadas na história dela. Claro que é um longo caminho, né, pra gente fazer. Mas, para mim, já tem um spoiler ali, já tem um caminho de trabalho. Por isso que a gente não precisa, sabe? Ficar perguntando, aconteceu isso. Vai vir no processo terapêutico? Vai vir. Mas, assim, não depende disso. Agora, a gente não conserta o outro. E a gente tem mania de achar que o problema está no outro e que o outro precisa de tratamento. Eu só consegui transformar e vim transformando, tá? Porque isso não acaba enquanto vivos inacabados e a gente se cura enquanto vive, vai vivendo e se curando. Então, eu não tenho a expectativa de que eu esteja pronta. Eu sei que está acontecendo na minha vida. E vão aparecer outras diversidades. Só que só funcionou para mim quando eu fui olhar para mim, quando eu fui me curar, quando eu fui me autoconhecer e reconhecer os limites que eu nem sabia que eu tinha, né? As violações que eu tinha vivido e não dos meus parceiros. Aí, quando eu pude entender que aquilo me invadia, que aquilo me fazia sentir sozinha, que aquilo me fazia sentir abandonada, que aquilo me fazia sentir desrespeitada, porque eu tive nos relacionamentos tanto invasões no sentido desrespeitoso, quanto eu levei castigos de silêncio. E aí, castigo de silêncio é uma negligência. Ela vai ativar diretamente suas feridas de abandono. Né? Se você não souber disso, que resposta que você vai dar? Resposta passada, resposta defensiva. Você não vai conseguir ter um posicionamento saudável de dizer, olha, isso aqui não é legal, eu não me sinto bem quando você faz isso. Talvez a gente possa fazer um combinado. Eu estou entendendo que para você seja difícil lidar com essa situação. Então, talvez você possa me avisar que você precisa de um tempo, se organiza e volte para a gente conversar com 2 adultos maduros. Porque a pessoa que esquiva e que se retira, ela também está ali num lugar imaturo. Processo de dor. Então, cada um cuida de si, né? Eu cuido de mim, você cuida de você. E 2 adultos maduros que se conhecem, cuidam da relação. Diferente disso, a gente não tem renegociação e nem relação saudável. Isso é muito diferente de ser perfeito. Mas há pessoas que se curam juntas. Sim. Então, na empatia, no amor, as pessoas se Querer, curam também. Né? Isso é uma verdade. A gente não pode achar que vamos mandar todo mundo para terapia, que só a terapia salva o mundo. Não é verdade. Terapia é uma das formas. Eu costumo dizer que não Não é é a uma única. hora por semana que muda a vida de ninguém. É o que você vai fazer o resto da semana com Exato, essa Os 1 7 hora. dias até voltar. É o que você vai fazer com essa 1 hora durante o resto da semana que vai mudar a sua vida. Então, sim, Como você aproveita, né? Depois que É você um sai de lá, o que processo. você faz? Exatamente. Eu falo, gente, se não tomou consciência, ressignificou a dor. Se não for para ação, não tem resultado palpável, significativo aqui no mundo real. Não tem. Precisa dessa ação, né? E é aí que muitas pessoas se iludem e depois voltam falando que terapia não resolve, não dá resultado. Tem uma coisa dentro de terapia, dentro do processo terapêutico, e até dentro das mentorias, que eu acho que talvez faça sentido para vocês. Toda essa condição de fisiologia que eu coloquei junto, ela é a base, ela é o alicerce que te ajuda a reconhecer os limites que foram interrompidos. Então, muito antes de eu me dar conta, às vezes, de que o outro teve um comportamento que eu não gostei, eu já senti uma contração na minha barriga. Sim, mas Eu já eu ia senti uma falar perda no sobre peito. isso. Eu ia Aí, falar sobre tudo isso bem. agora. Quando você aprende, né? Porque eu acho que a gente vive numa cultura tão diferente disso que a gente tem que reaprender a viver no momento presente, a viver no estado de consciência. Quando você aprende a viver nesse estado de consciência, nesse momento presente, e o outro tem um comportamento que dispara você em gatilhos, e você tá ali naquele momento presente, você vai sentir a química do seu corpo mudar. É fisiológico. Olha só, você prestar atenção. Hoje eu ainda atendi uma cliente hoje que ela teve uma divergência com o esposo dela semana passada. Ela falou, ontem eu estava almoçando, ele chegou, a comida veio aqui e voltou. Aí eu falei, tá vendo como é que é fisiológico? O teu corpo tá falando. Você não aguenta mais engolir algumas coisas. Então,
observar e saber observar isso. O problema é que estamos tanto no piloto automático e sendo bombardeados o tempo todo de tantas coisas, né? De tantos estímulos visuais e auditivos, que a gente esquece de se observar. E não estou falando agora de emoção, estou falando de comportamento físico mesmo, de observar corpo, porque o nosso corpo fala com a gente. Quem me segue no Instagram veio postando meu treino todo santo dia. Não, tem uns dias que eu não posto, mas eu posto todos os dias. E esse é uma das coisas que gerou muito engajamento para mim, além do meu trabalho e até mais do que o meu trabalho. Por quê? Porque quando eu entendi a importância que o corpo tinha, a importância que a fisiologia tinha, a chave virou e eu entendi que eu precisava fazer uma atividade física. A regulação é o que dá a condição para a gente fazer a renegociação do trauma. É a que dá a condição de você reconhecer e sair daquilo. É a que te dá a condição de voltar para si, de sair lá do futuro ou do passado e voltar. Porque através daquilo que você consegue dar nome para o que está acontecendo no seu corpo, você consegue dar o próximo passo. Então, o exemplo da sua amiga. A comida foi lá e voltou. Provavelmente ela teve ali uma trava no estômago, uma contração abdominal. Porque quando a gente entra em ativação e uma ameaça chega, mesmo que a ameaça seja uma pessoa que a gente ama, as vísceras vão parar, é fisiológico. Nenhum bicho na natureza que está fugindo para proteger a vida vai fazer digestão. Tanto é que a gente tem as evacuações, né? Que é para liberar o corpo para que ele possa proteger a vida na fuga. Então, claro que é travar. Se eu entendo que aquilo chegou, tem uma emoção que chegou e eu vou conseguir nominar que emoção que chegou ali. Sim. Medo. Ela sentiu medo, ela sentiu insegurança. Né? Então, se eu entendo que tem algo em mim aqui que está sentindo medo, eu consigo ser companhia para aquilo. Sendo companhia para aquilo, eu consigo regular a minha respiração. Os meus clientes aprendem isso, tá, gente? Eu consigo regular a minha respiração. Então, eu começo a sentir, porque a arqui-inimiga da ansiedade é a gravidade. Não sei se você sabe. Não. A arqui-inimiga da ansiedade é a gravidade. Porque é impossível você estar no futuro, você estar no passado, sentindo o peso. Não tem jeito de respirar no futuro. Nem de respirar no passado. Não tem jeito de pisar no chão no futuro. É só agora. Então, quando você pode sentir o seu corpo aí na cadeira agora, sentir os seus pés no chão, se conectar, perceber a sua respiração e deixar que o seu corpo solte o peso, tanto quanto for possível, sentindo a força da gravidade aqui e agora, não tem jeito de você estar em outro lugar. Aí eu consigo nominar que eu estou com medo, eu consigo usar o portal da respiração primeiro autônomo da vida. Eu consigo respirar de forma que devagarzinho eu vá abrindo o meu diafragma fisiológico. Ele vai abrir, eu vou conseguir começar a ter motilidade de novo, vou conseguir o processo digestório vai continuar, meu diafragma vai expandir, e logo depois disso vai vir ali um bocejo, pode vir um tremorzinho, pode vir um lacrimejar de olho, um comichão, a descarga começa a acontecer e você começa a voltar para o presente. Estou em segurança. Se é que ele não é tanta ameaça assim, né? Senão você vai precisar sair dali. Né? Nos casos onde a gente tem violência, de fato. Entende? Então, ele é muito fisiológico. Mas só se conhecendo. Aí, por que você foi para... O que isso tem a ver com a academia? Quando eu entendi que lugar de medo não era na barriga, que lugar de raiva não era no peito nem na barriga, eu entendi que lugar de raiva era no braço, na mão, no corpo, e lugar de medo era nas pernas. Quando você tem medo, você precisa fugir, você usa o quê? Perna. Então, a gente tem que aprender a ajudar o corpo a fazer o caminho. E a descarga só acontece quando eu posso me conectar com o medo que eu senti quando você sente esse medo. Tem gente que fica balançando a perna, já reparou? Uhum. Quando você se conecta com esse medo, o que aparece? Que tipo de vontade que te dá? Me dá vontade de sair correndo. Se você pudesse correr para um lugar muito seguro, imagine que você está correndo para lá. A perna começa a tremer. E a descarga está acontecendo. E aí ela vai baixando, a perna vai parando de mexer, e a pessoa vai voltando para o estado e ela começa a se conectar com o estado de alívio e segurança de novo. A academia te permite isso, né? Principalmente a musculação, porque é impossível você estar em outro tempo contando uma série e puxando ferro, levantando peso. Ela te faz um treino de habilidades muito importante, que vai muito além da estética, da saúde, da fisiologia, que vai melhorar por tudo que ela libera. Né? Então, os meus clientes, quase todos, os mais novos às vezes não, mas quase todos entenderam que a atividade física, que o sono e que uma boa alimentação é elementar na regulação, porque não existe renegociação sem autorregulação. Quando você nasce, você cresce,
você precisa do outro. Então, você se regula na relação com o outro. Você precisa do seu pai. Uma criança não sobrevive se ela não se regular no corpo dos pais. Ela precisa do cérebro, ela precisa de pais calmos para que ela possa se regular fisiologicamente. Uma criança é capaz de morrer do lado de uma mamadeira. Ela morre de fome. Sim. Quando ela cresce, ela vai se regular a partir das relações. Só que quando a gente se torna adulto, a gente ganha a capacidade da autorregulação. Então, se eu conheço o meu corpo, se eu sei os recursos que me ajudam, eu me trago de volta. Eu me torno mais independente, eu ganho mais musculatura. É isso, daí só confirma, né? O seu passado não te define. Nunca. Não. Nunca te Você não é aconteceu. o que te aconteceu. Exatamente. Né? Ninguém é o que te aconteceu. Você não é o que te o aconteceu. trauma Você não te é o que te define, né? aconteceu. Não, você não é os seus traumas, né? E os isso é traumas importante te que as definem. pessoas entendam. Que há renegociação, tem jeito, existe esperança. Sim, e aí, ouvindo você falar, eu fico viajando, assim, porque eu não consigo, gente, eu não consigo desconectar uma coisa da outra. Assim, a visão sistêmica, ela não é uma ferramenta de trabalho, ela é um estilo de vida. E aí, quando você entende isso, e você vive isso, ela está em todo lugar o tempo todo. Então, quando você fala sobre isso, eu tenho uma fase, né, do meu processo que eu falo que não tem nada mais valioso do que a vida. Não. E não importa quem seja seu pai, quem seja sua mãe, não importa o que ele fez, ele te deu a vida. Então, assim, o que ele te deve? Você não tem nada maior que a vida. Ele não te deve nada. Você já tem tudo que você precisa. Você tem tudo que você precisa, porque você recebeu a vida. Não tem nada mais valioso do que isso. Agora eu pego essa vida que eles me deram e o comportamento deles, o que eles fizeram, a forma como eles decidiram viver, a forma que eles decidiram levar o relacionamento deles, isso não é mais problema meu. E eu pego essa vida que eles me deram e eu vou ressignificar esses traumas, fazer essa autorregulação e viver a minha vida. Mas para eu conseguir isso, eu preciso tomar consciência de que eu sou a responsável por essa vida. E uma pessoa sentada na cadeirinha do vitimismo, ela não vai conseguir fazer isso. E aí, Bruno? Porque vítimas são crianças. Crianças não prosperam, crianças não têm relacionamento, crianças não Crianças ganham não têm dinheiro, empresa. crianças não têm Nos empresa. outros, né? Criança é vítima em todas as circunstâncias. A vítima está na criança, né? A criança é a vítima. Sim. Então, o vitimismo nada mais é do que aquela pessoa que estacionou ali no desenvolvimento infantil, no desenvolvimento do processamento emocional infantil, que eu quero dizer. E olha, quando você fala de sistêmico, meu olho até brilha, porque eu nem acho que sejam separados. Essa coisa do olhar para os pais, honrar os pais, até quando você não pode amar, né? Porque tem situações que a gente tem pais abusadores e tudo mais. Entender que honrar é honrar com a sua vida é uma forma de acontecer esse adultecer, né? Sim. De pegar essa responsabilidade, como você está falando. Sair da condição da vítima, primeiro, é esse reconhecimento, né? Do que é meu, de onde eu tô, de que fase que eu tô, essa relação com o presente e passado. Então, ela não é separada do trauma. O que acontece no seu sistema, acontece enquanto as relações acontecem, né? Então, se temos um sistema, temos um funcionamento, temos um mapa que acontece através das relações. E nas relações acontecem os traumas, os de desenvolvimento. A criança, ela precisa crescer, então ela tem fases. Dentro dessa filosofia sistêmica, a minha mentora, eu faço uma mentoria de negócios sistêmicos, ela fala sobre tirar as vendas. Porque não se desfaz lealdades, né? Uhum. Você honra pessoas pertencendo, né? Ou fazendo o que elas fizeram para pertencer, ou de outras formas. Então, quando você não desfaz e você tira as vendas, você tem a oportunidade de fazer um caminho diferente. É a historinha da permissão. Dentro do trauma não é diferente. Quando você pode olhar para aquilo que te feriu, lamber as suas feridas, criar um repertório novo, você consegue sair desse lugar. Gente, vocês estão gostando? Então, infelizmente chegou o fim. Eu quero agradecer a Bruna por estar aqui com a gente. Com certeza foi assim uma hora de muito conhecimento enriquecedor. E gostaria de deixar uma mensagem para os nossos seguidores? Primeiro, eu queria agradecer vocês pela oportunidade de estar aqui, de falar de novo, né? O quanto eu me sinto lisonjeada e honrada. E
muito agradecida de poder trazer essa mensagem, de poder falar de trauma. Quando a gente conversou, eu disse que o que eu mais queria aqui hoje era trazer um pouco sobre a educação sobre o trauma, psicoeducar para o trauma, porque nós não temos uma sociedade educada para o trauma. A mensagem que eu queria deixar, a gente já devia estar falando disso nas escolas, a gente já devia estar falando disso nas faculdades, né? É uma condição de vida, mas é que se as pessoas se identificaram com o que a gente falou aqui, se isso tocou elas de alguma maneira, para que elas tenham esperança, saibam que tem jeito, que existe renegociação e que procurem ajuda especializada, porque eu acho que agora a gente já conseguiu clarear um pouquinho do tipo de ajuda de quem você precisa procurar para que você possa renegociar e viver uma vida mais leve, né? A vida pode melhorar. E a gente precisa acreditar nisso. É possível e somos merecedoras dessa vida mais leve. Merecedores de uma vida leve. Temos permissão para viver essa vida leve e fluida. Basta a gente decidir e realmente buscar ajuda. Agora eu acho que com a internet não tem mais como dizer assim, eu não sabia. Não, agora dá para todo mundo sabe aonde, né? Buscar ajuda, né? A gente hoje tem até um excesso de informação, mas hoje, imagina na época dos nossos avós. Eles não Nem sabiam. se falava de de terapia, né? Pois é. Nem se falava. Hoje a gente tem ajudas com contenção química, né? Criar um continente químico, mas é super importante que as pessoas entendam que só tomar remédio não te ajuda a ressignificar. O processamento daquilo que te aconteceu acontece em terapia. Exatamente. O remédio, ele só é tipo um analgésico. Ele não é um dispensável, paliativo, né? A gente não está aqui contra o remédio. Exatamente. Mas ele é um paliativo, né? Ele é um meio, né? Ele cria uma condição para que a gente possa chegar. Quando vai além, ele anestesia. Mas quando ele é na medida, quando as pessoas são bem medicadas, ele cria um continente para que a gente possa chegar e ajudar a processar. Porque não se ressignifica aquilo que não se sente, não se integra, não se processa, né? Eu tenho falado bastante com as minhas clientes. Imagine que tem um vazamento lá na sua casa. E você não consegue consertar esse vazamento sem identificar onde que está o furo do cano. Impossível. Então, assim, você está com um problema aí no seu trabalho, com dinheiro, com filho, com relacionamento, com a sua carreira. Às vezes parece que está tudo certo, mas é uma insatisfação pessoal muito grande. Esse é o seu vazamento. É no processo terapêutico que você vai identificar onde que está o furinho do seu cano. Então, assim, não tem como. Se nós profissionais precisamos de outros profissionais, imagine todo mundo, né? Então, esse é o recado que eu queria deixar para vocês, gente. Nós estamos aqui à disposição. O @ da Bruna também vai estar aí na tela. Muito obrigada. Até a semana que vem, se Deus quiser. Obrigada. Até a semana que vem. É preciso perder para depois se ganhar, e mesmo sem ver, acreditar. É a vida que segue e não espera pela gente. Cada passo que dermos em frente, caminhando sem medo de errar. Se renasço a cada momento, meu destino na vida.